Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: o que fazer para não ficar ruminando uma conversa ou alguma coisa ruim que eu ouvi? Sempre que eu tenho uma discussão com alguém, ou até mesmo se eu só ouvi alguma coisa que me chateou, eu fico com aquilo na cabeça por dias e dias, pensando no que uma pessoa falou, no que eu falei ou deixei de falar. Isso é horrível. Muito bem, minha cara. Bem-vinda ao imenso clube de uma humanidade civilizada, absolutamente viciada em telinhas, em elementos dispersivos, entretenimentos viciantes, tudo aquilo que nos tira do aqui e do agora. Então, para começar, eu quero dizer que a primeira providência é a gente voltar para o aqui e agora. Quando a gente está passageiro da própria mente, ou seja, a mente manda na gente, o que é para ser o contrário. A mente é parte do ego, que é uma ferramenta para a gente usar. Da onde vem a instrução para usar? É da intuição, da inspiração, que vem do nosso ser. A intuição, a inspiração se expressa silenciosamente, você sente, está em silêncio suficiente para perceber isso e age. Quem vai fazer a ação é o ego, obedecendo e seguindo à risca as instruções da intuição. Em relação àquela pessoa que fala de forma reativa com a gente, aquela pessoa que nos agride verbalmente, que nos desqualifica, o nosso impulso é devolver na mesma moeda. Existem pelo menos três tipos de interação como reação ao que está acontecendo, ok? Estou falando de reatividade. Interação um: quando a gente consegue devolver na mesma moeda, ou seja, desqualificando a pessoa, agredindo a pessoa, enfim, agindo reativamente, a gente acaba causando um prejuízo à nossa própria saúde. Ódio não faz bem para ninguém. Todo mundo sabe disso. E além disso, ainda vão nos acusar de violência verbal, de falta de preparo emocional e por aí vai. E é assim que o reativo acaba pagando a conta. Na verdade, ele foi agredido inicialmente. O que ele fez? Ele devolveu a agressão. Devolver a agressão não é um caminho saudável, de jeito nenhum. Ah, então eu vou ficar engolindo sapo? Não, calma, calma. Por enquanto a gente está falando de reatividade, a gente vai falar de resposta mais para frente. E quando o nosso agressor nos acusa por ter devolvido a agressão, ele vai tentar fazer com que a gente seja o vilão da história. E na maioria dos casos consegue. E é assim que o reativo paga essa conta. Por isso eu criei a frase: o reativo paga a conta. Interação 2: quando a gente não consegue devolver na mesma moeda e está com raiva, a gente acaba entrando em implosão emocional. A gente engole o sapo. E por não termos conseguido devolver a agressão na mesma moeda, a nossa mente entra em desespero. E aí que começa o looping. Que idiota que eu sou! Eu estou com ódio de mim mesmo por não ter reagido à altura. E o pior é que fica parecendo que eu dei razão para aquele imbecil. E por aí vai. Em looping. A mente fica reclamando uma interação. A gente estando com raiva, a gente pensa o seguinte: pô, eu preciso dar uns tapas naquela pessoa, eu preciso agredir aquela pessoa, devolver a agressão verbal, que seja. E aí começa a implodir a nossa saúde. É aí que nasce o looping de pensamentos compulsivos. Isso é resultado da implosão emocional. Eu não consegui reagir, entre aspas, à altura, e aí entrei em implosão emocional, raiva de mim mesmo, que eu projeto numa raiva que eu sinto em relação ao agressor. É a dor amarga da derrota, em muitos casos causando taquicardia, queda drástica da autoestima, mau humor crônico, estado de espírito agressivamente tóxico, diminuição do poder intuitivo, diminuição da criatividade, diminuição da amorosidade, etc, etc, etc. E põe etc nisso. Interação 3: na versão saudável, ao invés de reagirmos, nós respondemos. A gente ativa imediatamente a respiração diafragmática, respirando num ritmo diferente do ritmo da respiração do agressor. Isso vai fazer com que a gente não saia de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer aqui uma analogia. Essa mão aqui simboliza o meu ego mental. Essa mão aqui simboliza o meu ser. É aquele que tem a sabedoria.
No momento em que eu entro em raiva, eu saio fora de mim mesmo. Eu deixo de ouvir, eu bloqueio o acesso à minha mente do ser. Não é que o ser parou de falar, ficou bravinho comigo, o ser não tem nada disso. É paz, é luz o tempo todo. Eu que perdi a conexão aqui, porque optei pela raiva, pelo ódio, pela vingança, por guerra, basicamente, por beligerância. Então, se eu estou ouvindo o agressor brigando comigo ali, me xingando, respirando pelo diafragma e olhando aquilo com uma certa imparcialidade, não dando muita atenção para o que ele está falando, dando atenção fisicamente, você está olhando para a pessoa, mas não está recebendo agressão, você está respirando pelo diafragma, você está numa outra instância, instância da paz interior. Isso vai fazer com que você não saia de si mesma no momento daquela agressão. Nesse momento, a nossa mente estará aberta para as intuições e inspirações que vão trazendo as ideias e respostas saudáveis que a gente amorosamente expressa para o agressor. Nesse caso, e só nesse caso, se não vier nenhuma inspiração de resposta, é porque a resposta naquele momento é o silêncio. Aí haja inteligência emocional, haja maturidade emocional para você entender aquilo ali, para o seu ego mental, né? Naquele estado que ele estava antes de reatividade, entender que a resposta ainda não existe. O seu ser não intuiu, não inspirou você em relação à resposta. E isso é porque a resposta naquele momento é o silêncio. Ah, então eu vou ter que engolir o sapo? Não, não engolir sapo nenhum, você vai ficar em paz, respirando pelo diafragma e confiando que, mantendo a sua mente calma, você, em algum momento, se houver resposta para ser dada, você vai ser intuída, você vai ser inspirada. Mantenha-se relaxada, respirando pelo diafragma, ouvindo o agressor e, se for possível, peça licença e se retire, para sair de um eventual sequestro emocional. Nos momentos e dias seguintes, isso vira o grande aprendizado, que é lembrar dessa situação, da situação de conflito ali, com amorosidade a você e ao agressor. A sua mente vai ficar oscilando entre duas posturas. Postura trevosa. Você vai ter flechas de raiva, de instinto de vingança, de ódio de você mesma, de ódio do agressor. E a tarefa aí é respirar pelo diafragma e dizer repetidamente umas frases que eu sugiro aqui. Eu declaro luz sobre essa situação e aceito com gratidão esse aprendizado. Eu declaro luz sobre essa situação e aceito com gratidão esse aprendizado. Eu declaro luz sobre essa situação e aceito com gratidão esse aprendizado, até que você sinta que voltou a si mesma. 2. A interação luminosa. Respiração diafragmática pelo maior tempo possível durante o seu dia, exceto quando você estiver em exercício físico intenso. Nesse caso, respiração diafragmática não é indicado, é contraindicado, porque o seu corpo, no momento do exercício físico intenso, está precisando de uma oxigenação maior. Então, o pulmão tem que estar sendo usado o quanto for necessário. Aí você não pensa no relaxamento, você pensa na recuperação da sua respiração, vamos chamar de normal, né? Habitual, a respiração do estado de repouso. Então, recapitulando, a interação luminosa, que é a respiração diafragmática pelo maior tempo possível, durante o seu dia todo. Repetindo, exceto quando você estiver em exercício físico intenso. E, além da respiração diafragmática, a preciosa inclusão da meditação diária na sua vida. Você estará a maior parte do tempo em paz com você mesma, mesmo ao lembrar daquela situação. Você se surpreenderá permanecendo a maior parte do tempo no presente. Não vai ter mais essa ansiedade. Você já entendeu, a essas alturas, que o conflito, que brigar com você mesmo, com a situação, sem ter tido uma intuição, porque você não estava conectada com você, agora você está conectada com você. E o seu ser está lá, prontinho para falar. Se ele não fala, então é porque não é para fazer nada, enquanto ele não fala. Você não vai ficar mais ansiosa querendo resolver problemas que ainda não aconteceram ou problemas para os quais você ainda não vê solução. O Osho tem uma frase maravilhosa sobre a questão de solução de problemas, que é a seguinte: um problema não tem solução. Quando vem a consciência, o problema acaba.
Os nossos problemas são basicamente ausência de consciência, ausência de percepção em relação àquela situação. Então, se eu não estou enxergando a solução daquele problema, se eu não estou enxergando o jeito de interagir com aquele problema, o que que eu faço? Eu vou ficar quieto, vou meditar mais, acentuar a minha conexão com o meu ser, até que venha a intuição da solução. E se não vier, repito sempre aqui, não tem uma resposta verbal ou uma atitude externa. A resposta estará no seu silêncio. E aí a gente trabalha para aceitar isso, não é? Mas aí já conectado com a gente mesmo, fica mais fácil a gente entender essa outra instância de interação em relação às pessoas. Em relação a gente mesmo, em primeiro lugar, e, consequentemente, uma interação saudável com as pessoas, mesmo e principalmente numa situação de conflito. Você terá aprendido que as respostas sempre vêm no momento certo. Você vai descobrir o poder iluminador da oração sobre as coisas em relação às quais nós não temos o poder de mudar. Lembrando a sua pergunta inicial, o que fazer para não ficar ruminando uma conversa ou alguma coisa ruim que eu ouvi? Ore, respire pelo diafragma e medite. Ore, respire pelo diafragma e medite. Ore, respire pelo diafragma e medite. Sempre que eu tenho uma discussão com alguém, ou até mesmo se eu só ouvi alguma coisa que me chateou, eu fico com aquilo na cabeça por dias e dias, pensando no que uma pessoa falou, no que eu falei, no que eu deixei de falar. Isso é horrível. Recomendação: ore, respire pelo diafragma, medite. Ore, respire pelo diafragma, medite. Para diminuir e parar com os pensamentos tóxicos compulsivos, escolha uma oração e reze em looping até que você sinta que a paz de espírito chegou. Você vai criar um looping que você voluntariamente vai praticar, vai fazer. Você estará praticando um looping que você criou. Esse looping, com o tempo, se você não parar de fazer essa oração em looping, com o tempo você vai sentir que se reconectou a você mesma. A paz interior vem. Agora, eu não estou falando aqui de looping de 2 minutos, 3, 5 minutos. Se forem suficientes, ótimo. Em geral, 20 minutos não são suficientes, 30 minutos não são suficientes. E você vai indo até que você sinta que você voltou à paz interior. Você usa essa oração como um mantra e você vai repetindo, repetindo, repetindo. Os mantras que vêm da cultura védica, em geral, eles são para serem praticados repetidamente. Pega uma oração que você gosta, é um mantra mesmo, e fica repetindo, repetindo, repetindo. É um looping de luz que vai te trazer para a saúde. Ou seja, você não vai brigar com o looping da treva, você vai aumentar a luz. Não brigue com as suas trevas, aumente a sua luz. É o que você vai fazer se aceitar fazer essa prática que eu sugiro. Se você não desistir dessa prática mântrica de uma oração, a paz de espírito chega. Se você não desistir. Por fim, minha cara, é a sua mente que vai decidir meditar. Mesmo em estado de conflito, é a sua mente que vai decidir meditar. Em geral é assim, quando a mente não aguenta mais, porque é uma briga que a gente fica com a gente mesmo e a gente percebe em algum momento que a gente está perdendo. Quanto mais a gente briga, mais a gente perde. Se eu estou brigando comigo mesmo, é claro que eu vou perder. Mas essa obviedade não é acessível naquele momento em que a gente está lá no conflito. Por isso que é a sua mente que decide meditar. No começo dessa percepção, a gente demora a aceitar que é a meditação que vai curar essa situação. E a gente fica brigando com a gente mesmo. E como eu falei, chega uma hora que a gente está prostrado, que a gente não aguenta mais, está atrapalhado já. Bom, qualquer negócio, eu faço qualquer negócio para sair dessa droga aqui. Aí você pega a oração, a respiração diafragmática e a meditação. É uma prática tão boa que se você instalar essa prática na sua vida cotidianamente, oração, respiração pelo diafragma e meditação, você acaba melhorando a sua percepção em relação a você mesma e a tudo e a todos. É um dos processos de autoconhecimento mais ricos que existe.
Meditação é treino. É treino. Não entra na meditação com aquela expectativa de, bom, em 3 meses eu estou meditando. Tem gente que está há 14 anos tentando meditar e não consegue. Sim, consegue algum silêncio, mas aquela meditação mais esticada de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, isso exige treino. Como a gente não faz bem o que não faz muito nessa vida. E não é diferente com a meditação. Essa é a minha resposta, minha cara. Espero ter trazido alguma luz, alguma ajuda aí para você nessa questão. Quero agradecer demais pela sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer demais também por essa pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender esse agradecimento a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade que, como sempre falo, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.